depois dessas belíssimas canções, né, que a gente teve a oportunidade de escutar para nos aclimatar psiquicamente, vamos reflexionar em torno desse tema tão importante, tão urgente, né, sempre necessário, que é família e diversidade. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite merecido do Centro Espírito Semeador, na figura de Luiz, estendendo a todos os trabalhadores e colaboradores deste santo lugar, fazendo votos sempre para que esse trabalho se prolongue por muitos e muitos anos. Cumprimentar também a todos os amigos que estão conosco hoje, por esses laços invisíveis da internet, e aqueles também que oportunamente poderão assistir esse vídeo, essas reflexões, essas canções que nos levam às ponderações sobre o mais profundo das nossas existências, as oportunidades de aprendizado que a gente tem pelo caminho, porque hoje a gente vai trabalhar um tema da mais elevada importância, que é família e diversidade. E é interessante que na primeira canção, né, que o Luiz colocou pra gente, que fala sobre a família e o lugar, tem um trecho que me chamou muito a atenção, né? Talvez na música inteira foi o que mais me chamou a atenção, que a música diz: errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor, né? O amor do pai em relação ao filho, o amor do filho em relação ao pai, à mãe, todos os entes dessa família, a começar pela consanguínea ou a família que a gente forma pelos laços do coração. É interessante ele dizer que há muitos lares no mundo, ou melhor, há muitas casas pelo mundo, mas nem sempre a gente encontra o lar, né? Nessa ideia de que o lar é aquele regido justamente pelo sentimento autêntico e legítimo do amor. Então, estamos todos convidados, quando falamos em família, desse exercício. E como estamos imperfeitos, nem sempre esse exercício é como nós gostaríamos, como as nossas expectativas corresponderia, né, a elas. Nem sempre é da forma que a gente planeja. Quantas vezes a vida nos apresenta uma série de lições que vêm justamente no seio mais íntimo da convivência humana, que é no seio familiar. Convites à paciência, à resignação, à disciplina, à coragem, né? Convites ao carinho, à abnegação, à resignação, à obediência, convites ao amor, né? Então, tem uma obra de Emmanuel, que é a obra Pensamento e Vida, que é uma obra extraordinária. Emmanuel vai explicar, né, ainda no prefácio, que pensamento e vida é uma cartilha estudada no mundo espiritual para os espíritos antes de reencarnarem, e que cada capítulo é colocado, apresentado um tema sumamente importante para os nossos desafios enquanto estamos encarnados no corpo físico, no planeta de provas e expiações. E no capítulo 12, como não poderia deixar de ser, né, ele não poderia deixar de abordar o tema da família. Ele dedica o capítulo 12 para falar sobre isso. E nesse capítulo tem um parágrafo que ele vai asseverar que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Esse é um primeiro ponto muito importante, né? Primeiro eu vou falar sobre a família consanguínea e depois eu vou falar sobre a família formada pelos enlaces do nosso coração, que às vezes a gente acha que é por nossa deliberada vontade, mas muitas vezes a vida também entretece alguns fios que nos ligam a pessoas que por vezes não vieram no nosso ventre, mas que vêm como convites da vida também para o mesmo aprendizado que esses laços consanguíneos. Então, nesse primeiro trecho, Emmanuel vai falar sobre isso, que a família consanguínea ela não vem formada ao acaso, não é o destino ao léu sem nenhum propósito, que interna no mesmo círculo intimista, pessoas que não têm o que aprender umas com as outras. E muitas vezes a gente ouve isso, né? Eu não tenho absolutamente nada a ver com a minha família e até hoje
não entendo o que que a minha família tem a me ensinar, né? E por vezes a gente aciona uma série de mecanismos que visa nos afastar, pelo menos simbolicamente, daquele círculo. A gente vai colocando algumas diferenciações espontâneas umas, forçadas outras, para poder provar a nós mesmos que não há nenhum tipo de afinidade e que provavelmente foi um equívoco da vida, de Deus, das circunstâncias, seja lá o que for. E o nosso benfeitor espiritual é categórico ao dizer que isso não é verdade, né? Família consanguínea, com planejamento adredemente feito ou de improviso, sempre pode ser apreciada como um centro essencial dos nossos reflexos. Talvez esta frase ela seja muito marcante, justamente por ela lembrar o convite impostergável, intransferível, ou seja, feito especialmente para nós que a família oferece. Por mais que não tenhamos afinidade com ela, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, sobretudo no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós renascemos para que possamos abraçar, acolher alguns traços da nossa caminhada com o objetivo de evoluir, de desenvolver capacidades, potências, virtudes que dormem em germe, íncitas no espírito imortal que nós somos. Então, quando Emmanuel coloca centro essencial dos nossos reflexos, é como se sem precisar de terapias, né, que retornem com lembranças ou evoquem lembranças passadas, terapias regressivas do que fomos em priscas eras. Na nossa família, nós temos o retrato em colheita da nossa semeadura de outrora, o que implica dizer que as sementes de esperança que a gente num cenário anterior, num passado não muito distante, plantou, ali está a frutificação de amor, de bondade, né? De afetividade, de harmonia, de alegria, né? De felicidade. E também as sementes, talvez não tão boas, as sementes que mais se assemelham a verdadeiros espinhos que a gente espalhou pelo nosso caminho e pelo caminho de outras pessoas, porque quando a gente, mesmo sem querer, né, com deliberada intenção ou não, machuca os outros, machucamos também a nós mesmos, nos ferimos em primeiro lugar. Ali também, na nossa família, está o reflexo daquilo que foi posto, né? E que retorna para o nosso caminho com o objetivo da gente trabalhar com esses frutos e analisar agora, no tempo chamado hoje, na oportunidade que ressurge a cada manhã em que eu renasço com aquelas pessoas sob aquele teto, com aqueles convites, o que que eu faço desses reflexos, né? Então, são os nossos reflexos de antes, são os nossos reflexos de agora, porque quando a gente pensa, por exemplo, né, em uma família que começa a se estruturar e que mais tarde pensa em dar continuidade através dos filhos, antes dos filhos vierem, é formada uma psicosfera pela dinâmica desse lar. E o bebê, ele vai respirando, né, junto com o ar atmosférico, né, ele vai respirando antes até de nascer esse clima psíquico dos seus pais. Um bebê é pensado, um bebê é dito, um bebê é fantasiado, né? Um bebê é esperado de forma repentina ou não, de forma amorosa ou não. Então, isso é engraçado que até a própria medicina e a psicologia já trabalham sobre esses aspectos. Isso é transferido para aquele que virá dentro daquele lar. E quando a gente pensa no lar, a gente pensa justamente que renascemos desde o berço com aqueles que funcionam como um espelho, através dos quais nós nos vemos. Os nossos pendores, herdados de vidas pregressas, as nossas necessidades de aprimoramento e reajuste. Eu sempre gosto de pensar que todas as vezes que a gente diz
que um drama pelo qual a gente passa é difícil, ou que tal pessoa é difícil, tal pessoa nos tira do sério, como será se Jesus, né, ou algum dos seus anjos convivesse com aquela criatura ou experimentasse aquele tipo de situação? Qual seria a opinião dele a respeito, né? Será que o julgamento seria análogo? Ou essa pessoa, essa situação se torna efetivamente difícil? Porque é importante também a gente validar essa percepção, né? O sofrimento, ele é autêntico. Por mais que a gente de fora acredite que seja algo muito insignificante e irrisório, ele pode ter uma dolorosa veemência para aquele que padece. É importante que a gente valide isso, mas é interessante a gente pensar se tal situação, tal pessoa não é difícil para nós, porque aquele convite subliminar que está por trás daquela convivência é difícil para mim, seja porque foi um convite recusado com insistência desde muito tempo, seja porque me convida a mudar um padrão arraigado já de muitos anos, seja porque eu não concorde, ou simplesmente não queira aceitar, pelo menos não naquele momento, talvez depois. Então, essa dificuldade que, por vezes, mostra, né, exemplo de um conflito, é também um convite para que eu queira aprender a aprender, para que eu exerça a maleabilidade perante as condições que a vida me oferece, para que eu me coloque dentro dessa dinâmica, não oferecendo resistência a tudo e a todos, privando-me do processo de auto-melhoramento, de auto-aperfeiçoamento e de descortinar alguns aspectos ainda obscuros na minha alma, mas que eu me coloque de uma forma descerrada e dolorosa, que o processo de autoconhecimento não tem muito de epifania ou grandes devaneios, né, e fantasias mágicas. É um processo de enfrentamento da realidade tal qual se é, tal qual se encontra, que por vezes é muito doloroso, que nos obriga a uma série de movimentos de desilusão. E imagine viver tudo isso no dia a dia, junto com aqueles que respiram este mesmo clima que nós. Então, inevitavelmente, isso nos leva a uma identificação e sintonia em alguns casos, ou uma completa distonia ou falta de afinidade em outros. Fato é que essa dinâmica relacional revela a nossa missão em família. É um convite para olhar para o outro e assim também ver a si mesmo. E tão interessante esse raciocínio que a gente falou primeiro desse ponto de vista da família consanguínea, e é também igualmente importante que nós pensemos sobre a família que é formada através de decisões e de outros contratempos, digamos assim, né, de outras, das decisões dos outros, né, de transformações ou movimentos que muitas vezes a vida nos convida. Tem uma obra de Joana de Ângeles, pela psicografia de Evaldo Franco, Lições Morais da Vida, em que a benfeitora e instrutora, ela comenta, né, se não todas, e cada uma com vagar, cada uma das leis morais que está íncita na parte terceira de O Livro dos Espíritos. E tem um trecho, quando ela vai falar que muitas vezes os filhos não vindos por esses movimentos ou caminhos naturais da consanguinidade batem à nossa porta de um modo inesperado, por mais que conscientemente a gente queira fugir dessa missão. Se for para ser a nossa missão, nós vamos experimentá-la de algum modo, né? Às vezes é aquela criança que chega por esses caminhos à nossa porta, abandonada pelos pais biológicos, e que nós estamos naquela posição de escolher acolher ou não. Por vezes é uma herança, né, de pais que falecem muito cedo ou que abandonam os seus filhos e a gente se afeiçoa por elas. Por vezes
nas mudanças que a vida propõe, a gente muda de casa, né? E vai passar a integrar uma outra família que não é a nossa família de origem e passamos a vivenciar uma outra estrutura, que é uma estrutura igualmente importante, tão ou mais importante do que esses convites da consanguinidade, para que a gente também possa crescer. E é sob esse aspecto que a gente começa a falar sobre diversidade. A gente está falando de diversidade de caracteres, diversidade de dons, diversidade de formações familiares. Não existe família tradicional ou padrão de aceitação familiar. O Cristo, em momento algum, assim definiu. Olha, uma família para ser legítima tem que ter a seguinte formação: a família para ser legítima é aquela onde o amor faz morada, onde o respeito prevalece para além das diferenças, onde mesmo que eu não tenha agora a capacidade de aceitar tais diferenças, eu persevero amando por curiosidade, por abraçar o desafio, por um sentimento que eu não consigo descrever, mas é como se me imantasse para que eu permanecesse naquela tarefa, me deixando envolver pelos desafios que a convivência me propele, para que eu possa crescer e também colaborar para o crescimento daqueles que estão em derredor dos nossos passos. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diversidade de opiniões, opiniões como convicções religiosas, opiniões como convicções culturais distintas, opiniões políticas, né? Opiniões sobre diversos assuntos, porque não é porque faz parte da mesma família que tem que ser todo mundo igualzinho. Aliás, isso é bem difícil e raro de acontecer. E por vezes a gente tem uma espécie de fantasia romântica que só tá tudo certo quando tudo tá batendo, né? É como se fosse uma espécie de expectativa que a gente tem de se manter em continuidade o tempo inteiro com o outro. Então, nas diferenças, é como se isso marcasse uma descontinuidade e a gente se sentisse um tanto quanto desamparado e sozinho, nem que seja num aspecto de um ponto de vista, nem que seja numa opinião. E isso, por vezes, nos incomoda, porque geralmente a gente busca reforços externos para, pelo reconhecimento, intitular o nosso alto valor, nos mostrar ou nos determinar que estamos no caminho certo, sendo que o esforço de ascensão da criatura humana, do ser imortal que nós somos, é justamente de buscar autonomia. E a autonomia vai na contramão de colocar nos outros esse feedback que vai necessariamente balizar a direção que eu tomo na minha vida. Liberdade é algo que geralmente o ser humano busca e persegue, né, e luta a ferro e fogo, mas ela vem junto com algo chamado responsabilidade, ao que muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Liberdade e responsabilidade. A liberdade para agir necessariamente me coloca à frente a responsabilidade pela decisão dos meus atos. E é interessante como, em família, nós observamos o quanto isso se dá. Então, quando a gente fala sobre diversidade, também falamos sobre diversidade de orientação sexual, diversidade de expressão de gênero, diversidade de tantos caracteres, como infinita é a expressão da subjetividade humana, diversidade de afinidades, né? Não é porque nas minhas fantasias e esperanças, com a melhor das intenções, eu planejei para os meus descendentes que eles seguissem por carreiras ou fizessem eleições para a sua vida, que eu reputo importantes, relevantes para se manter na vida, para ser feliz, que necessariamente eles vão rezar essa cartinha. A expressão da felicidade como construção individual
pode representar uma diferenciação entre o que é felicidade para mim e o que é felicidade para o outro. E embora seja o meu dever, se eu estou como essa figura de referência para orientar, dar as bases para a autonomia, ou seja, capacitando esse ser para que ele possa escolher, ele pode tomar rumos completamente diferentes daquilo para o qual foi orientado, e mesmo assim pode dar certo. E eu preciso, pelo menos, estar disposta a observar, a tentar aprender com isso, porque talvez isso seja importante para mim. Trabalhe um pouco dessa minha rigidez e talvez presunção de saber ou achar que sei o que é o melhor para o outro. Então, essa diversidade de família é absolutamente importante para que a gente exerça essa lei de cooperação. Porque se os pais auxiliam os filhos também auxiliam os pais. Para citar um exemplo disso, é só a gente observar a obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que começa com uma família. A família de Jochedeb, um viúvo, que tinha dois filhos, Abigail e Gesiel. Jochedeb, responsável, junto com a sua esposa já falecida, para encaminhar esses jovens, faz um excelente trabalho na paternidade. Mas esses jovens, tendo atingido a fase adulta, ensinavam sobre dotes morais muito mais requintados e sublimes do que o próprio pai. Como explicar? A doutrina espírita nos elucida. Somos espíritos, os nossos filhos também. E muitas vezes mais melhorados moralmente do que nós mesmos. Como para os filhos é um grande aprendizado conviver com aqueles pais que não foram, como dissemos no início, dados ao acaso, para os pais também estarem abertos a essa diversidade e a esse convite de acolher todos esses aprendizados. Emmanuel, ainda na obra Pensamento e Vida, vai falar, certo, que quando nós falamos que a família é o centro essencial dos nossos reflexos, não incluímos os espíritos pioneiros da evolução, que quando trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se faziam intérpretes, como nesse caso que a gente citou, Gesiel, que mais tarde é batizado por Estevão, primeiro mártir do cristianismo primitivo. Por isso, a família deve representar em tudo o entendimento, nem sempre o acerto, como a gente ouviu na música. Às vezes os erros fazem parte desse processo de aprendizado, mas é a necessidade de acolhimento, acolhimento que está relacionado à capacidade de receber, de atender, de considerar, de dar crédito, de dar ouvidos, de mostrar importância. Mas talvez antes do acolhimento venha um passo inicial, que a gente deve buscar compreender as razões por trás de certos comportamentos, as motivações, os interesses e as necessidades de cada criatura. Às vezes a gente tem uma diferença muito grande com um familiar nosso e um familiar próximo, e nós passamos muitos anos batendo cabeça com aquele familiar, né? Numa linguagem da psicanálise, a gente diria um sintoma esbarrando no outro. Ou seja, às vezes eu acredito que aquele familiar é muito agressivo, intolerante, rígido, e ao mesmo tempo eu crio tanta resistência que torno a convivência, tornamos, né? Porque sempre é uma via de mão dupla, tornamos a convivência insuportável, né? Eu particularmente tenho essa vivência na minha família de origem. Por muitos e muitos anos convivi em atrito, né? Com uma dessas figuras. E a coisa só tomou outro rumo quando eu passei a sair do meu lugar de reclamante, de exigente, da perfeição dos outros, não tendo ainda atingido a perfeição,
quando passei a assumir o lugar do acolhimento, o lugar da escuta. Comecei a prestar atenção como que aquele ser havia se formado em suas crenças e em seus valores para se tornar alguém que, a meus olhos, é uma figura extremamente rígida e intolerante, e por vezes até agressiva. E aí eu fui perceber que, na verdade, a intolerante e agressiva era eu, que não tinha dado ouvidos, não tinha considerado as raízes, as motivações do seu comportamento. Uma infância transtornada, poucos recursos para enfrentar a realidade de frente e uma série de defesas que iam atuando para que a pessoa pudesse se proteger. Então, a criatura desconfortável e inconveniente da história era eu, que puxava o tempo todo esse ser para sair do seu ambiente confortável e vir para o conflito. A partir do momento que eu passei a entender essas motivações, eu passei a respeitar mais, a não exigir do outro algo que ele ainda não pode dar. E eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas não pode dar porque não pode. Não é porque não quer. Não é porque está castigando. Não é porque não gosta de você. Não é porque acha que deve te manter em regime de privação só para te dar um gelo. É porque não atende ao que você espera. É o que é, e não o que você gostaria que fosse. Então, isso é muito libertador e talvez seja um passo importantíssimo para que a gente viva melhor, para que a gente saia dessa queixa sistemática, porque nós somos muito queixosos, mesmo sem perceber, dessas reclamações que a gente faz o tempo inteiro do mundo e de todos e volte toda essa potência e energia para a transformação de nós mesmos e, com isso, a transformação do nosso ambiente familiar. E quantas vezes nós carecemos dessa escuta no ambiente familiar, que quase sempre é marcado pela adversidade. E aí, inevitavelmente, a gente vai colocar na conta do outro. Mas foi o outro que não, é o outro que não quer, não parece me amar, que não me dá ouvidos, que não me entende, né? Que não tem paciência, que não percebe os meus contributos de afeto, o quanto eu faço para o bem dele. Quando eu ouço essa frase, chega a me dar arrepio. Qual de nós, meus amigos, sabe o que é melhor para o outro? A gente não sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente passa uma vida inteira para aprender o que é melhor para a gente. Porque esse é um conflito básico do ser humano, né? Nós fazemos as rogativas, como nessa linda prece que Jerúsia fez, né? Senhor, escuta a minha prece, né? Esse clamor, essa petição do filho querendo ser ouvido pelo pai, né? Sei que tu me amas, sei que de tu promana paz. E a gente fica naquela ânsia, naquele desejo de ser atendido. E o Senhor sempre nos escuta, se sincero for o nosso apelo. Então, se de fato a gente ora, né, com a mesma dedicação, com a mesma entrega com que Jerúsia canta, a prece é sempre escutada, vem do coração, a gente percebe, né? E o Senhor não é insensível aos apelos de um filho, porém, o Senhor, este sim, sabe o que é melhor para nós. E por vezes aplica as restrições, as negações, as coerções. E a gente não gosta. E aí a gente passa a vida chateado com Deus, porque Deus não me ouve, briga com a religião, ou seja lá quais as representações que a gente der, achando que o universo conspira contra nós. Imagine o universo ocupado com tantos bilhões, né, de espíritos e formações para se encarregar, aí tem uma criaturinha que o universo decide implicar, é com ela que eu vou implicar. Então eu vou conspirar, mexer mundos e fundos para prejudicá-la.
É muita presunção de nossa parte. Então, pensar sobre isso é pensar que nós precisamos nos abrir a este acolhimento para sermos permeáveis a esses eflúvios que vêm da nossa família espiritual, vêm daqueles que já são afetos de priscas eras que por vezes não estão reencarnados junto conosco e que querem nos auxiliar para mantermos a marcha, seguirmos adiante, fortes e corajosos. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre desafios, porque lidar com aquilo que é diferente é muito difícil. É mais fácil lidar com quem é parecido, e mesmo assim dá conflito, que por vezes a outra criatura é tão parecida conosco, principalmente nos defeitos, que por isso mesmo a gente repudia, por identificar que tem alguma coisa parecida demais, né? O estranho que me é muito familiar e por isso eu aplico uma série de defesas para afastar ele de mim, por vezes até o odiando, como se eu quisesse aniquilar, né? Anular aquela existência ou aquela forma de viver para que eu não tome contato com aquilo e aquilo não me diga respeito. Diversidade de intenções, como por exemplo esse caso. Eu sei o que é melhor para você, mas e o livre-arbítrio conferido pelo Pai, para que o ser tenha as experiências sobre aquilo que ele mesmo julga que é melhor para ele? É lógico que a gente não está falando aqui da fase da vida quando nós ainda não temos essa maturidade, né, psicológica, inclusive, suficiente para que a gente possa responder pelos nossos próprios atos, o que seria um abandono de um incapaz, né, ou de alguém que ainda não tem condição de dirigir sua própria vida, mas pressupondo que somos adultos, né, detentores das nossas capacidades de volição, de pensamento, de arbítrio, por quê que nós temos que privar o outro de fazer as suas próprias escolhas, às vezes para apaziguar uma angústia que a gente tem em ver o outro vivendo certas experiências que não vivemos, ou que nós qualificamos que não são boas para nós. E aí, numa ação projetiva, se não é boa para mim, também não é boa para o outro. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ela me dizia: Nossa, Patrícia, eu não sei por quê. Todas as vezes que alguém me dá alguma coisa ou faz algo de bom para mim, pode ser algo insignificante, mas eu me sinto na obrigação de fazer de novo. E analisando isso mais a fundo, mais tarde essa pessoa foi me dizer: Sabe o que é? É que eu acho que a outra pessoa espera que eu faça isso de volta. E analisando mais um pouco, essa pessoa foi dizer, porque talvez quando eu faço isso para outra pessoa, eu espero que isso seja feito de volta, né? É interessante esse pensamento para a gente não confundir com a regra áurea que o Cristo veio nos ensinar. Façais ao outro aquilo que gostaria que ele te fizesse, né? Essa regra, ela é absolutamente importante para as nossas vivências de caridade, de fraternidade dentro e fora da família. Não é não fazer o que não gostaria que o outro fizesse apenas. Fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse é mais profundo do que não fazer o que não quisesse. Porque, por exemplo, poxa, eu não gostaria que o outro me ofendesse, então eu não vou ofender. Ok, grau 1, né? Grau 2. Além de não gostar de ser ofendida, eu adoro receber elogios, né, e reconhecimentos quando eu faço algo certo, algo legal, porque isso enlaça, né, alegra, anima, entusiasma. Então, isso, por exemplo, se eu começar generosamente e de forma sincera, lógico, né? Elogiar os outros, apontar-lhe os bons pontos, os pontos favoráveis, né? Isso é algo que positivamente eu gostaria que o outro me fizesse, eu também faço. Então, isso é um passo além do não xingar, do não desrespeitar. Consegue perceber a sabedoria de Jesus? Isso é um ponto. Mas
O que a gente está querendo dizer é o seguinte: isso é diferente de eu querer entender o funcionamento do outro pela minha própria cabeça. Porque quando Jesus diz, façais aos outros o que, né, quereríeis que eles vos fizessem, ele está falando sobre o esforço do ser, não de agradar, mas o esforço do ser de transformar o mundo no mundo que nós queremos que ele vire. Porque às vezes a gente tem um pensamento mágico, né? Poxa, bom seria se a gente acordasse amanhã, domingo, já no mundo de regeneração, né? E aí viessem os anjos do céu sob o palio de Jesus e transformassem a humanidade para que a gente não tivesse mais diferenças, intolerâncias, nada que lembrasse o ódio, o desamor, como se fosse algo feito pelo cosmos, por Deus, por algo externo. Mas, na verdade, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós somos convidados a essa construção do reino divino. Então, a gente vai precisar arregaçar as nossas mangas e colaborar, né, colocando as mãos na enxada, na colher de pedreiro, né? Tijolinho por tijolinho e coloca o cimento e vai organizando tudo para poder fazer essa construção. Não vai ser mágico. Demandará do nosso esforço. Então é importante a gente pensar sobre isso para que a gente se autorresponsabilize pelas decisões na vida, mas ao mesmo tempo para que a gente entenda que o outro pode funcionar de um modo sumamente diferente. E para entender isso, é necessário a escuta, a capacidade, né, de não querer moldar o mundo pela minha cabeça, que talvez seja ainda um traço infantil da criança que observa o mundo pelos seus próprios olhos, com experiências ainda muito restritas, né, e relacionadas com o seu mundo impregnado de fantasia. Quando a gente se defronta com a realidade, a gente começa a perceber essas diferenças, né? E o quanto que nós estamos tão pouco habituados, infelizmente, ao respeito mais básico, principalmente dentro do círculo doméstico, principalmente naquilo que tange a infância. Joana tem uma mensagem que ela vai falar que as atitudes equivocadamente educacionais no lar, os relacionamentos familiares hostis, agressivos e principalmente o desrespeito à identidade infantil estão entre as principais razões do medo, que mais tarde podem se converter em inibições e conflitos emocionais. Aí a gente fica pensando, mas o que será que ela quer dizer com desrespeito pela identidade infantil? Por exemplo, por vezes os adultos que se comprazem em aterrorizar crianças, infundindo-lhe receios desde a infância, sob o pretexto de educar, que silenciam e calam as crianças por dizer é criança, não sabe pensar ou não tem que opinar nesse tipo de assunto, né? Não tem que participar disso. Por vezes, as ausências que a gente obriga as crianças de momentos importantes, que a gente acha que vai ser doloroso demais para a criança enfrentar, como as perdas, como as mortes, como as mudanças, como os desafios. Eu não estou dizendo que de uma forma negligente e temerária, né? E alienadora, a gente tem que submeter a criança a qualquer tipo de cena de violência, né? Ou outro tipo de agressão ao seu psiquismo e informação, longe disso. Mas o que eu estou dizendo é que, até pela nossa compreensão de que ali é um espírito imortal, ele precisa ser convidado a conviver junto e a dar respostas respeitando as suas fases de desenvolvimento psicológico e também espiritual. Mas a gente não pode ausentar esse ser das experiências da vida, sob pretexto, por exemplo, de proteger, sob pretexto de evitar expor, né, a algum mal com o qual não saiba lidar. Por quê? Porque nós somos estimulados o tempo inteiro pela evolução a progredir. E uma hora isso vai ter que começar. Que não comece quando a gente já está na fase adulta, né? Sob a ideia de que eu estou fazendo o melhor para aquela pessoa. Muitas vezes não é o melhor.
cresce alguém cheio de receios, que não consegue se expor às situações, que tem medo de expressar uma opinião para não desagradar, né, que por vezes tenta mudar as suas preferências para se encaixar em lugares com os quais não se adapta, não prefere, justamente por causa dessas séries de redomas e de correções que foram colocadas desde a mais tenra infância. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre esse contexto da composição de família tão diversa. Composição hoje que tem sua definição muito além dos fatores biológicos e legais, nos quais os aspectos da subjetividade, da sua infinita variedade, sempre definem um papel tão importante na configuração familiar. A família correta ou normal é aquela na qual o amor prepondera, independente da configuração. Mesmo porque, embora haja muita gente que não concorde ou não entenda, quanto mais diverso e plural for o contexto sociocultural do indivíduo, maior a possibilidade desse mesmo indivíduo aceitar a diversidade humana e as expressões da sua subjetividade, sem propagar preconceitos e violências. Um famoso e tão valoroso, né, psicanalista, que era o Conrado Caligares, que recentemente faleceu, ele tem uma famosa obra, né, que ele direciona aos novos terapeutas ou aqueles que desejam ser terapeutas, que é no formato de cartas, né, respondidas, em que ele dá, assim, conselhos, né, tão interessantes, e que ele vai falar que não acredita em alguém que cuide, né, desse trabalho de escutar pessoas, que não tenha tido uma vida colorida, que não tenha tido uma vida diversificada, né? Justamente por conta dessa multiplicidade de recursos que uma vida colorida e muitas vezes marcada por equívocos e tropeços oferece um processo de maturidade psicológica. Não que seja alguém curado e pronto para atender qualquer tipo de situação da melhor forma ou da forma mais excelente possível, mas tem repertório. Repertório de vida, não está fechado num círculozinho estreito. E veja o quanto a nossa sociedade atual, com todas as defecções que a gente poderia apontar, é um ambiente bastante diversificado. Diversidade é algo que definitivamente não falta na nossa sociedade do século XXI. Em alguns aspectos ainda mesmista, né? A gente tem uns padrões de repetição que de uns copiando os outros, mas a diversidade de expressões de ideias é inquestionável. E o quanto nós podemos nos apropriar disso também para dentro da família, para que a gente possa respeitar essas diferenças, né? Não tolerar, mas respeitar o direito da existência do outro tal qual se é, né? Ao contrário do que algumas pessoas defendem, não há propriamente uma determinação da influência de ideias, posições, posturas, condições pelo meio. E toda repressão e tentativa de aniquilamento pela conjuntura externa é perversa e perniciosa, podendo inclusive gerar adoecimento psíquico, transtornos de variada ordem, de humor, de ansiedade, ideação suicida, culminando em tentativas de aniquilamento da própria vida, fobia social, constrangimento social de estar entre outras pessoas, dentre tantas outras repercussões. Nós estamos juntos, mutuamente, em família, para compreender nossas fragilidades morais, para nos ver independente da relação intrafamiliar, que somos todos irmãos, para nutrir o respeito, a estima, a condescendência, a generosidade. Quando eu falo sobre generosidade, eu estou falando da contramão do desejo de poder e do controle. Por vezes, está por trás de muitos quadros ansiosos. Ansiedade estartada pelo fato de eu querer controlar fatores externos que fogem completamente do meu poder de ação. E por não saber lidar com isso, eu degringolo, me desarvoro, me desequilíbrio. Então é importante que a gente também pense sobre o exercício da compaixão, que é, enquanto
Isso da generosidade vai na contramão do desejo de poder, a compaixão vai na contramão do julgamento. E o quanto nós julgamos o tempo todo. O tempo todo. Não propriamente porque a gente queira ser juiz perverso do outro. Às vezes, exercendo mal a nossa própria capacidade analítica. Por vezes, por ter dificuldade de mudar os nossos padrões, subestimar as nossas próprias capacidades, para desocuparmos-nos de nós, para nos ocupar dos outros. Só para a gente ter por que se queixar, para ganhar um tempo, não entendendo que com isso a gente também posterga a nossa infelicidade. Então, a compaixão é uma atitude que vai além da piedade, além da compreensão, que não é apenas uma comparação. Se eu erro, o outro também erra, então por isso eu vou ter compaixão. A atitude compassiva é uma atitude de amor tão profunda que, além, entre aspas, né, de eu dar o direito ao outro de se equivocar e de eu estar, eventualmente, no meio do caminho dele e de ele me ferir, eu consigo me apiedar por essa má escolha que fez, porque também já fiz más escolhas e precisei me haver com a vida por conta disso. É um esforço paciente que nos coloca em pé de igualdade com a nossa humanidade e que, por vezes, né, nos ajuda a suspender esse exercício do julgamento, que para nós é tão perturbador e para o outro também. Então, meus amigos, veja o quanto que a gente tem a aprender nesses exercícios de família, o quanto de convites da vida para que a gente possa crescer e nos tratar melhores, com o objetivo de que todos nós possamos caminhar juntos para Deus. E o interessante é que o capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é colocado depois do perdão, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, colocado depois da aceitação, capítulo 11, amai ao próximo como a ti mesmo, do amor incondicional, do capítulo 12, amai aos vossos inimigos, e depois ainda do desinteresse pessoal, visto no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. E isso, particularmente penso, não é por acaso. A sabedoria de Kardec é tamanha que a forma como ele ordena e organiza a ordem dos capítulos definitivamente não me parece ao acaso. A mensagem sobre a piedade filial, sobre a família espiritual e a família corpórea, é escrita após mensagens como o orgulho e a humildade, como a paciência, como a obediência e a resignação, como a indulgência, o egoísmo, o ódio, o óbolo da viúva. Já pararam para pensar nisso? Por que será que ele encadeia uma série de propostas reflexivas antes de falar sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe? Podia ser o capítulo 2, o capítulo 3 do Evangelho, a família não é tão importante? Por que que foi justamente colocado no capítulo 14? Por que que tantas outras coisas foram vistas antes? Se a nossa experiência começa pela experiência em família, talvez. Por quê? Para a nossa experiência em família, a gente vai trabalhar todos esses temas que ele trabalhou antes, sendo aquele círculo estreito, que é celeiro das nossas primeiras interferências no mundo e compreensões de quem nós somos. Eu espero que tenha sido de alguma sorte útil. Meus profundos agradecimentos de estar com vocês em mais uma tarde e nossos votos de muita paz. Muito obrigada.